Saúdo a amada igreja, a paz do Senhor, aos amigos, uma boa tarde de salvação. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, glória e louvor. Obrigado a Deus por mais essa rica oportunidade, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem concedido, Pai, para estar meditando na Tua Palavra, para estar ministrando a Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1ª Epístola do Apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós vemos que essa passagem, a qual nós lemos, relata que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Nós sabemos que Deus, ele criou o diabo, antigamente era chamado de anjo de luz, e nós sabemos que ele criou esse ser com toda a sua perfeição. A Bíblia relata no livro de Ezequiel. Vamos ler a passagem que fala do livro de Ezequiel, que relata o seguinte: Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 14 e o 17, que diz o seguinte: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o inimigo das nossas almas, que foi criado por Deus, era querubim ungido, andava entre as pedras afogueadas, mas a palavra de Deus diz que um certo tempo achou-se iniquidade no seu coração. Ele queria ser igual a Deus, se igualar a Deus. E a Bíblia relata que ele fez uma rebelião no céu. Não sabemos quanto tempo demorou para ele projetar, para ele enganar o coração de outros anjos, de outros querubins, para fazer essa rebelião contra Deus, para tentar se igualar a Deus. E nós sabemos que quando achou-se iniquidade nele, ele se rebelou contra Deus. E nós sabemos que o arcanjo Miguel, com os anjos, lançou ele do céu abaixo, e ele não se achou mais lugar para ele no céu. Então, por isso que a Bíblia fala aqui no 1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, que diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, desde o princípio, toda a iniquidade, toda a rebelião, toda a maldade, toda a injúria, toda a deformação nasceu no coração de Satanás, e ele assim se rebelou contra Deus, foi derrotado e lançado do céu abaixo. E nós sabemos que ele, através da sua crueldade, da sua maldade, ele enganou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, ali ludibriando eles, e assim fez com que eles pecassem contra Deus ali e foi lançado fora. Então o inimigo, ele peca desde o princípio, e quem comete pecado, a Bíblia relata que aquele que comete pecado, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então ele fez Adão e Eva pecar ali. Ele fez Adão e Eva ali se rebelar contra Deus ali, iludindo ele, porque o que estava no coração dele, ele ali lançou ali sobre Adão e Eva, e eles, por não vigiar, a mulher por não vigiar, e Adão também pecaram contra Deus. Então, por isso que a Bíblia relata, porque o pecado que estava ali no inimigo, que o inimigo projetou, que o inimigo fez contra Deus, ele lançou ali para Adão e Eva, e Adão e Eva também fizeram a mesma coisa. Pecaram contra Deus, desobedecendo a palavra do Senhor. E por isso a iniquidade entrou na terra. O pecado assim entrou na terra. Então todo homem que foi nascido, foi gerado ali, já veio com esse pecado, já veio com essa malícia, já veio com essa maldade ali no seu coração,
porque Adão e Eva, nós sabemos, foram expulsos ali do Jardim do Éden, porque não puderam mais ficar diante da presença do Senhor. A Bíblia relata que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E no momento que Adão e Eva pecou, eles se distanciaram de Deus. Houve ali uma separação entre o homem e Deus ali. E o homem começou a andar errante ali pelos seus caminhos ali, cada um fazendo o que bem parecia aos seus olhos fazer. Mas, aleluia, o Senhor não abandonou o homem e jamais abandonará. Fez um projeto, aleluia, de salvação, aleluia, para resgatar novamente o homem, aleluia, para que o homem tivesse novamente a comunhão com Deus, para que o homem pudesse se aproximar novamente de Deus, para que o homem tivesse novamente a paz de Deus, para que o homem tivesse novamente a comunhão com Deus, para que o homem tivesse novamente a intimidade com Deus, falasse com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Então o Senhor fez o projeto de salvação ali, e nós sabemos que o projeto de salvação veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia relata que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então tudo que o diabo tem projetado, tem feito, tem lançado na sociedade, na humanidade, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para aproximar, aleluia, o homem para com Deus. Porque o homem sozinho, ele não consegue se aproximar de Deus por causa da sua natureza pecaminosa. Mas através do sangue de Jesus Cristo, aleluia, que nos purifica de todo pecado, aleluia, nós nos chegamos a Deus. E o Espírito Santo do Senhor nos concede vitória ali, aleluia, dia por dia, nos ajudando, aleluia, para que nós podemos andar segundo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia relata que Jesus, quando subiu ao céu ali, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador amado, para nos ajudar, para nos manter na presença do Senhor dia após dia, através da palavra do Senhor, nos ajudando a caminhar nessa terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Então a Bíblia relata que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele veio, aleluia, anunciando o reino do céu. Ele veio ali mostrando o seu poder, a sua graça, o seu amor para com a humanidade, desfazendo toda a obra do inimigo, toda a malícia do inimigo, toda a doença que o inimigo lançou. Muitas pessoas endemoniadas foram libertas ali. Jesus veio anunciando, aleluia, o reino dos céus, aleluia, e desfazendo a obra do diabo e aproximando, aleluia, o homem de Deus, aleluia, na morte da cruz do Calvário, ali quando Jesus deu o pranto ali de liberdade ali, a nós ali, quando ele morreu, expirou ali, aleluia, ele fez a separação que havia entre o homem e Deus ali, entre o lugar santo e o santo do santo, véu ali se rasgou de alto a baixo ali, dando liberdade para que eu e você nos aproximássemos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. E você tem essa oportunidade, aleluia, de o Senhor fazer morada na sua vida, de o Senhor desfazer a obra do inimigo, aleluia, que muitas das vezes está sobre a sua vida, está atrapalhando a sua vida, o seu casamento, está atrapalhando o seu dia por dia. O Senhor veio para desfazer. A Bíblia relata no livro de Mateus 11:28 que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aleluia. O Senhor te chama, aleluia, para que você se aproxime dele, para que ele possa, aleluia, desfazer a obra do inimigo que está sobre a sua vida. O Senhor vai desfazer, aleluia, no momento que você se chegar a ele, ele vai, aleluia, te restaurar, te resgatar, e você vai andar segundo a palavra do Senhor. No livro de Gálatas, aleluia, Gálatas 5, livro de Gálatas, capítulo 5, é bem conhecido. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolação, iras, peleja, dissensões, heresias,
inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa ali que comete esse tipo de pecado, que continua cometendo essas iniquidades, elas não entrarão no reino do céu. Por isso que Jesus veio, para desfazer as obras da carne, para desfazer as obras do inimigo, para que eu e você pudéssemos ter liberdade de chegar até Deus. Porque quem comete esses pecados aqui e outros semelhantes ali, não pode se chegar a Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então por isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, derramou sua última gota de sangue para nos purificar de todo o pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, aleluia, e para que os frutos do Espírito pudessem ser manifestos em nós dia por dia. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:22 que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, se nós aqui vivemos em Espírito, nós devemos andar em Espírito. Porque quem anda segundo as obras da carne, aleluia, não herdará o reino de Deus. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E ele desfazendo as obras do diabo, quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da nossa vida, os frutos do Espírito começam a ser manifestos através das nossas vidas. E a Bíblia aqui nos relata que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele quer desfazer as obras do diabo sobre a sua vida. Ele quer te libertar, ele quer te salvar, ele quer te restaurar, mas para isso você tem que se chegar a ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então no Senhor, aleluia, ele quer te libertar, ele quer te salvar, ele quer transformar a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso ele padeceu na cruz do Calvário, por isso ele derramou sua última gota de sangue, por isso que ele veio desfazendo as obras do diabo, para que eu e você pudéssemos ter liberdade de se chegar a ele, para que eu e você pudéssemos ser salvos da condenação eterna, porque nós sabemos que Jesus Cristo, a volta do Senhor está muito próxima. Nós vemos a situação que o mundo está, as catástrofes que acontecem no mundo, os terremotos, maremotos, como está a sociedade hoje em dia. Tudo isso demonstra que Jesus Cristo está voltando, e que você esteja preparado, que eu esteja preparado, que nós estejamos preparados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e que nós possamos andar em espírito para não cumprir as obras da carne. E para isso acontecer, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, permanecer fiel à palavra do Senhor, meditando dia e noite, aleluia, estando nos pés do Senhor, porque ele nos dá força através do Espírito Santo para nós continuar firme na sua presença. Fique com essa palavra, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, se chegue a ele, e ele vai desfazer toda a obra do diabo que está sobre a sua vida, e você vai ser liberto e vai ser uma bênção na mão do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.